Transforma, estamos refletindo no tema Não Posso Parar. Não posso parar porque eu preciso prosseguir, porque eu preciso crescer na presença do Senhor. Eu não posso parar porque, como filha de Deus e tendo Jesus Cristo no meu Salvador, eu preciso ser um exemplo para as outras pessoas. O Senhor Jesus nos deixou um ensinamento que está no livro de Mateus, que diz assim no capítulo 28, no versículo 19: Portanto, ide e ensinai todas as nações. Em algumas traduções diz: ide e fazei discípulos em todas as nações. Paulo, o apóstolo Paulo, ele cumpriu este papel. Em suas viagens missionárias, ele falava sobre Jesus Cristo, ele falava com as pessoas para que essas o aceitassem. E na primeira carta aos Tessalonicenses, ele menciona sobre este ide, sobre o falar de Jesus a estas pessoas. Hoje vamos refletir no capítulo 2 deste livro, de 1 aos Tessalonicenses, que fala a respeito de fazer discípulos. Mas quando nós pensamos em fazer discípulos, nós precisamos primeiro nos posicionar como discípulas de Jesus. Ouvir do Pai, do nosso Deus, o que Ele tem para nos ensinar para sermos parecidas com Jesus Cristo. Para que toda a nossa essência, todo o nosso comportamento e decisões, mesmo que as coisas cheguem até nós para nos influenciar negativamente, nós precisamos nos posicionar como discípulas e discípulas de Jesus. Para que assim nós possamos fazer discípulos, ir a todos os lugares e em cada lugar que nós formos, cada lugar que o Senhor Deus nos direcionar para ir, nós tenhamos a responsabilidade de cumprir aquilo que Jesus nos deixou. Ide e fazer discípulos a todas as nações. E Paulo, nesta carta, no capítulo 2, ele se apresenta como um discípulo de Jesus Cristo genuíno. Aquele que aprendeu do Pai, aquele que aprendeu sobre as coisas do Senhor, aplicou essas coisas na vida dele, foi perseguido pelo momento em que ele vivia na época, e ele se apresenta então como um verdadeiro discípulo àquelas pessoas. Hoje nós temos um momento mais tranquilo aqui na nossa nação quanto a esse respeito de perseguição, mas mesmo assim, quantas ideias fundamentadas na palavra do Senhor que nós tentamos transmitir às outras pessoas e estas a recebem muitas vezes com um descaso, porque diz que isso não vale mais para os dias de hoje. Mas isso não pode nos parar, nós precisamos nos posicionar em amor para continuar a fazer aquilo que Jesus deixou como responsabilidade para nós. E neste capítulo 2, Paulo se apresenta assim no primeiro versículo: Porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã. Então ele se apresenta como uma pessoa que fez parte da transformação de vida daquelas pessoas. E ele diz que não foi em vão, porque tudo vale a pena. Se há uma pessoa que você esteja falando de Jesus para essa pessoa, que você esteja aconselhando, ensinando sobre a palavra de Deus, não se deixe levar pelo desânimo, achando que não vale a pena. A semente está sendo plantada nesse coração, e quando a semente é plantada num coração bom, num coração que está disposto a aprender, mesmo que seja um processo demorado, mas ele alcançará resultado. E ele continua aqui no versículo 2: Mas, havendo primeiro padecido e sido agravados em Filipos, como sabeis, tornamo-nos ousados em nosso Deus para vos falar o Evangelho de Deus com grande combate. Ele se coloca como ousados, ele e seus companheiros, porque eles tinham acabado de passar por situações que poderiam calar a voz destes homens, mas eles não se calaram e de uma forma ousada, mas no amor, na direção do Espírito Santo, eles falaram de Jesus Cristo, falaram da palavra do Senhor, e alguns então se entregam a esse amor de Deus, se entregam à família de Cristo e começam então a fazer parte de uma transformação de vida. E Paulo então diz que com ousadia, sem medo de falar aquilo que Deus pedia para que ele falasse, ele então entregou a palavra do Senhor a estes, e nós assim também devemos fazer.
E a partir do versículo 3, então, ele começa a identificar as características de um discipulador. Como nós devemos proceder quando vamos falar sobre Jesus, sobre a palavra do Senhor às outras pessoas. E ele diz assim, que eles foram ousados, por quê? Porque a nossa exortação não foi com engano. Por que não foi com engano? Porque eles eram exemplos. Paulo e seus companheiros, eles eram como exemplos, imitadores de Jesus Cristo. Como falamos na reflexão do capítulo 1 deste livro de Tessalonicenses, nós precisamos prosseguir, alcançar a estatura de uma mulher segundo o coração de Deus, para que nós sejamos então exemplos para outras pessoas. E assim Paulo coloca que a exortação, a forma como ele ensinou este povo não foi por um engano, porque eles eram o exemplo daquilo que eles estavam mencionando. E ele diz aqui também que nem com imundícia, ou seja, eles não falavam na impureza, mas eles falavam fundamentado na palavra de Deus. Nada daquilo que eles mencionavam a estes homens era algo imoral. Então a nossa vida ela não pode ser na imoralidade. Nós precisamos olhar para o Senhor e falar: Senhor, o que há na minha vida que precisa ser mudado, daquilo que eu preciso retirar, para que tudo aquilo que eu venha falar a outra pessoa sobre a tua palavra, ela tenha valia, ela seja genuína, porque tudo que eu falo, ela precisa estar de acordo com aquilo que eu vivo. Claro que há momentos na nossa vida em que precisamos ainda desenvolver algumas áreas, e no desenvolvimento nós conseguimos falar sobre aquilo com alguma pessoa, porque começamos então a crescer juntas. Mas eu não posso ir contra aquilo que eu estou a ensinar. E ele continua nesse versículo 3, nem com fraudulências, nem com ilusões. Tudo aquilo que Paulo ensinava era factível para se viver. Nada do que nós falamos sobre Jesus Cristo é impossível de se viver. Há processo de aprendizado, há processo de crescimento, mas nada é impossível, porque o próprio Senhor Jesus deixou isso para nós, que nós o imitássemos, que nós fôssemos como Ele, que então tudo na palavra do Senhor é possível na nossa vida, porque o Senhor está conosco. Quando estamos fracos, fortes nós somos no Senhor. E no versículo 4 ele diz assim: mas como fomos aprovados de Deus para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus que prova o nosso coração. Ele só é possível fazer discípulos quando o nosso coração ele é inteiro no Senhor. Mesmo quando nós erramos, falhamos, mesmo quando ainda estamos no processo de aprender, o nosso coração tem que estar em Deus, pronto a se arrepender daquilo que nós erramos e humildes para continuar a crescer naquilo que ainda é necessário. Quando o nosso coração está em Deus, quando nós temos o nosso Deus como algo genuíno na nossa vida, verdadeiro e único, nós assim então seremos aptas e aprovadas para fazer discípulos. E no versículo 5 diz: porque como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza. Deus é testemunha. Ou seja, havia em Paulo e em seus companheiros um interesse para o bem comum. Eles não estavam olhando para eles, mas para o todo. E no versículo 6, na parte A, diz assim: e não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros. Humildade diante de Deus, sabendo que toda a glória é do Pai. Não somos nós que conquistamos as pessoas, mas Deus através da nossa vida, mas nossa vida de discípulas, que são exemplos, discípulas que fundamentam a sua vida na palavra de Deus, que fala daquilo que vivemos ou que desejamos viver, aprovadas e sempre prontas a olhar para o interesse do outro e não somente para o nosso interesse. Esse é um coração humilde e precisamos ainda um coração cheio de amor, porque no versículo 7 diz: antes fomos brandos entre vós, como ama que cria seus filhos. No amor, não julgar as outras pessoas, mas ajudá-las a crescer. Como ele diz aqui no versículo 8, na parte B: comunicar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas ainda a nossa própria alma, porquanto
nos eres muito queridos. Então não basta falar da palavra de Deus, mas se interessar pela outra pessoa, pela vida da outra pessoa, em amor, como a Paulo coloca aqui. No versículo 11 ele diz: assim como bem sabeis de que modo vos exortávamos e consolávamos a cada um de vós como o pai a seus filhos. Nós mulheres, como mães, mesmo que alguma não seja, mas é filha, e nós reconhecemos o amor de uma mãe, mesmo que algumas não tenham tido este amor, mas você suspira por este. E se você suspira por um amor de mãe, então você pode dar esse amor a outra pessoa. E assim Paulo fez, ele se entregou em amor por esses irmãos, por essas pessoas que desejavam ouvir a palavra do Senhor. Por quê? No versículo 12, para que vos conduzisseis dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Tudo é para a honra e glória do nome do Senhor, tudo é para o reino do Pai. Não é para que você diga a alguém quantas pessoas você já falou de Jesus Cristo, mas sabendo que para cada uma que você falou, a semente foi plantada e o Espírito Santo vai convencer, vai dizer a essa pessoa o que ela deve fazer. E no versículo 3 diz: pelo que também damos sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido de vós a palavra da pregação de Deus, a recebestes não como palavras de homem, mas segundo na verdade, com palavra de Deus, a qual também opera em vós os que crestes. Temor a Deus, temor à palavra de Deus. Não podemos fazer discípulos de qualquer forma, mas fazer discípulos segundo a palavra do Senhor. Conselhos que são oferecidos, ofertados a outras pessoas. Não pode simplesmente sair daquilo que achamos a partir de influências que recebemos, mas que conselhos sejam fundamentados na palavra do Senhor. Por quê? Porque no versículo 14, porque vós, irmãos, haveis sido feitos imitadores das igrejas de Deus que na Judéia estão em Jesus Cristo, porquanto também padecestes de vossos próprios concidadãos o mesmo que os judeus lhes fizeram a eles. Mesmo no meio da tribulação, da perseguição, nós precisamos falar de Jesus a outras pessoas. E essas que ouvirão também poderão também passar por situações de desconforto, pois não acreditarão naquilo que elas aprendem, mas é para perseverar, é para continuar. E quando você persevera na fé, você será um exemplo para que outros também continuem a perseverar. Fique com essa palavra no dia de hoje, nessa reflexão do capítulo 2, como sermos discípulas. Leia novamente esse capítulo com cuidado, no detalhe de cada palavra que Paulo deixa aos Tessalonicenses. E assim nós cresceremos no Senhor como discípulas para sermos discipuladoras. Deus te abençoe, não pare, prossiga e deixe o Senhor te usar para que outras vidas sejam transformadas. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.